Olá pessoal, Flávio da Contábil Neves aqui mais uma vez. O assunto desse vídeo é vantagens do MEI ter um contador. Eu vou elencar aqui, pessoal, 5 vantagens do MEI ter um contador. A primeira delas é o que? Tem que ser feito um planejamento. E esse planejamento, ele já começa pela verificação dos documentos pessoais da pessoa física, do futuro candidato a microempreendedor. Então, ele tem que estar com CPF regular perante a Receita, ele tem que estar em dia com as obrigações na Justiça Eleitoral, ele não pode ter restrição no nome, por exemplo, tipo SPC, Serasa. Por quê? Porque o MEI vai precisar abrir uma conta de pessoa jurídica para movimentar a sua entrada e saída de dinheiro, então não pode ter nenhum tipo de restrição. O segundo item é o que? É definir com o cliente todas as atividades que ele irá exercer. No MEI, você pode ter até 15 atividades. Eu não recomendo que se coloque mais de 4 ou 5 atividades. Até porque você não pode, por exemplo, ter uma atividade de oficina mecânica e confecção tudo junto. São atividades que não combinam. Você tem que fazer previamente, junto à prefeitura do seu estado, do seu município, uma consulta de viabilidade. O que é consulta de viabilidade? É verificar se naquele local aonde você pretende abrir o seu MEI, se é permitido exercer aquela atividade. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai abrir uma oficina mecânica. A oficina mecânica normalmente tem muito barulho, testando motor de carro, ali, lá e tudo mais. O que acontece? Se é um local extremamente residencial, não pode haver esse tipo de barulho, esse tipo de ruído. Então você não vai conseguir abrir o MEI naquele endereço. O terceiro item, que eu considero um dos mais importantes, é explicar para o cliente, orientar o cliente financeiramente, através da educação financeira, o que é o fluxo de caixa projetado. Eu bato muito nessa tecla de fluxo de caixa projetado, porque o fluxo de caixa projetado ele é diferente do fluxo de caixa comum. No fluxo de caixa comum, você tem as suas entradas e saídas do dia e um total de saldo lá que pode ser positivo. Normalmente ele é positivo, porque você não pode ter R$ 100 de entrada e 120 de saída. Não existe dinheiro negativo. No fluxo de caixa projetado, o que você vai fazer? Você vai colocar as suas vendas diárias, que são as vendas à vista, as suas vendas a prazos, que são as suas vendas futuras, que é o que você irá receber. Você vai colocar também as suas compras à vista, as suas compras a prazos. Você vai colocar também as suas despesas que você desembolsou, que você pagou no dia. Você vai colocar as suas despesas que você tem a pagar, por exemplo, um aluguel que vence daqui 20 dias, 30 dias, a conta de água, a conta de energia do estabelecimento onde você está localizado. O quarto item é o que? É orientar o cliente para o seu crescimento, para o crescimento da empresa, do seu MEI. O faturamento do MEI, pessoal, é muito baixo, é 81 mil por ano, o que dá 6.750. Se você abre um MEI, você não pode ficar pensando em receber apenas 6.750 por mês de faturamento. O faturamento é a receita bruta da empresa, é tudo que você vende. Então, desses 6.650, você vai ter que tirar a despesa com aluguel, a despesa com água, a despesa com luz, a despesa com compras da mercadoria que você vende,
Quando você tirar tudo isso, vai ficar muito pouco de lucro. Então você tem que fazer um planejamento e ter uma mentalidade de já mudar futuramente o seu MEI para uma microempresa. E finalmente o último item, que é um complemento do quarto, que é você focar na maximização do lucro. O que é maximização do lucro? É você procurar adequar as suas despesas dentro das suas vendas, de modo que as suas vendas sejam sempre um percentual cada vez maior do que as suas despesas. Então, vou dar um exemplo aqui. Você vende R$ 6.000 por mês e você tem lá de compras de mercadoria R$ 4.000. Você tem mais R$ 1.000 de despesa, ou seja, a compra mais a despesa deu 5.000. Para os 6.000 só te sobrou R$ 1.000 de lucro. Esse exemplo eu estou dando num caso de um comércio, tá? Agora vamos supor o seguinte, que o mesmo comércio ele vendeu, ele teve lá de receita bruta R$ 6.000. Porém, ele gastou 2.000 para aquisição de mercadoria, que é o que a gente chama em contabilidade de custo da mercadoria, e ele gastou mais R$ 1.000 de despesa de água e luz, e o imóvel que ele trabalha é próprio. Então você tem 6.000 de receita menos 3.000 de despesa, te sobrou 3.000 de lucro. Ah, Neves, e o que eu faço com os 3.000 de lucro? Você tira apenas R$ 1.000 e guarda os outros 2.000 para reinvestir, para a expansão do teu negócio. Não pense jamais em ficar sendo MEI a vida inteira. E para finalizar, eu vou falar para vocês um probleminha que muita gente abre um MEI pensando que é um benefício, que é uma vantagem, e na realidade é uma desvantagem. Existem muitas pessoas que abrem um MEI somente para ter um plano de saúde ou somente para pagar INSS. Esse último item, pagar INSS, é um perigo. Se você abre um MEI só pensando em pagar INSS, quando você for se aposentar, corre-se um risco muito grande da Previdência Social virar para você e falar: cadê a comprovação do faturamento de que você realmente era o MEI? Ou seja, cadê as notas que você emitiu de prestação de serviço? Cadê as notas de mercadoria? Se você não tiver como provar isso, a Previdência vai entender que você não era MEI, que você era um autônomo, que você era uma pessoa física. Por quê, gente? O MEI paga 5% de INSS na guia, no DAS. E se você é um autônomo, é uma pessoa física, você teria que pagar de 11% a 20%. Então fica aí o alerta para vocês que estão pagando ou estão abrindo MEI somente para fins de aposentadoria e também para fins de pagamento de plano de saúde apenas, tá bom? Fiquem com Deus, deixe um comentário aqui embaixo, é muito importante o seu comentário, a sua dúvida. Principalmente, deixe o joinha para que a gente possa gravar mais vídeos e não esqueça de ativar a sinetinha para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Até mais, Flávio da Contábil Neves.